Esse capítulo resume algumas das propriedades geométricas que vão ser importantes quando a gente for falar sobre teoria técnica. Para a gente se familiarizar com a notação usada aqui, eu vou começar com uma propriedade geométrica bem simples, que é a área. Aqui a gente tem uma figura arbitrária e eu posso pegar uma amostra dessa figura de tamanho Δx por Δy, situada a uma distância x ao longo do eixo x e uma distância y ao longo do eixo y. Eu posso fazer essa amostra infinitesimalmente pequena de largura dx por dy e a área desse infinitésimo é dx por dy. A área total da figura é a soma da área desses infinitos pedaços infinitesimalmente pequenos. Nesse exemplo, eu vou calcular a área desse triângulo delimitado por A em x e por B em y. A expressão dessa reta delimitando a figura é uma constante αx mais uma constante beta. Eu posso achar o valor de alfa e beta sabendo que em x igual a 0, y igual a b, e em x igual a y igual a 0. Daí sai que alfa é menos b sobre a e beta igual a b. Então aqui está a expressão da reta que delimita o triângulo. Então a área da figura, que é a integral sobre x da integral sobre y de dx dy, fica a integral para x igual a 0 a x igual a da integral para y igual a 0 até essa reta delimitadora de dx dy. E resolvendo essa integral dá 1/3 de AB, que é a área do triângulo. Eu posso estender essa abordagem e calcular o centroide da figura. Primeiro eu considero o centroide da figura ao longo do eixo y. Esse eixo y', por onde passa o centroide ao longo de y, está nessa posição x'. O que esse eixo y' está marcando é o ponto médio, a média geométrica da posição de todos os pontos da figura. Veja a expressão de x', que é a posição do eixo y'. X' é a soma de cada infinitésimo de área multiplicado pela sua posição em x. Tudo isso normalizado pelo diferencial de área. Então, x' é a média da posição de todos os pontos da figura, normalizado pela área da figura. Essa integral a gente já sabe que é a área da figura, então a posição do centroide paralelo a y é 1 sobre a área vezes a integral de x dA. E esse eixo x' marca a posição média de todos os pontos da figura nessa direção. Então a expressão de y', que é a posição desse eixo, é a posição de cada diferencial de área vezes o diferencial de área, normalizado pela área. Essa expressão dá 1 sobre a vezes a integral de y dA. Nesse exemplo, eu vou calcular a posição do centroide desse triângulo, a linha paralela a x, que é a linha média da posição de todos os pontos desse triângulo. A posição desse eixo x' é 1 sobre a vezes a integral de y dA. A área a gente viu que dá meio de AB, e a integral fica a integral para x igual a 0 até x igual a A, da integral de x igual a 0 até a expressão dessa reta de y dy dx. Resolvendo essa integral dá 1/3 de b. Isso quer dizer que essa linha posicionada a 1/3 de b é a posição média de todos os pontos desse triângulo. Esse é um resultado clássico que o centroide de um triângulo retângulo passa por 1/3 da altura. Você pode calcular a posição do centroide paralelo a y', e a gente já sabe que vai dar 1/3 dessa altura A do triângulo retângulo, vai dar 1/3 de A. Como a expressão do centroide é uma integral, é um operador linear, a gente pode calcular o centroide de uma figura composta simplesmente superpondo linearmente ou somando a posição do centroide de cada parte ponderada pela área de cada parte. Esse trapézio composto teria um centroide meio difícil de calcular pela expressão integral, mas a gente consegue ver que ele é composto por duas figuras cujos centroides são fáceis de determinar. É um retângulo cujo centroide passa pelo centro e um triângulo retângulo cujo centroide passa por 1/3 da altura. A expressão geral do centroide de uma figura, como essa composta por n partes, fica assim: a soma da posição do centroide de cada parte vezes a área de cada parte, tudo isso dividido pela área total da figura. Nesse caso do trapézio, fica a posição do centroide do retângulo vezes a área do retângulo, mais a posição do centroide do triângulo vezes a área do triângulo, tudo isso dividido pela somatória das duas áreas. A próxima propriedade geométrica é o momento de inércia. O momento de inércia em relação ao certo eixo é dado pela integral sobre a área da distância ao quadrado de cada diferencial de área. O momento de inércia em uma figura depende do eixo em relação ao qual essas distâncias estão sendo medidas. O momento de inércia é uma relação de quão longe desse eixo está distribuída a área da figura. Quanto maior o momento de inércia, mais longe do eixo vai estar distribuída a área da figura. Então, dependendo do eixo em relação ao qual essas distâncias são medidas, o momento de inércia dá um valor diferente para a mesma figura.
Aqui a gente usa subíndices para indicar o eixo em relação ao qual essas distâncias estão sendo medidas. Nesse exemplo, eu estou medindo as distâncias desses infinietésimos em relação ao centroide dessa figura, o eixo x'. Então eu chamei o momento de inércia em torno do eixo x' de ixx'. Nesse outro exemplo, eu estou medindo as distâncias desses infinietésimos em relação ao centroide vertical da figura, o eixo y'. Então aqui, I, y'. Se eu medisse o momento de inércia em relação ao eixo y, eu obteria um valor IYY diferente de IYY', porque a forma como essa área da figura está distribuída em relação a y é diferente da forma como ela está distribuída em relação a y'. A área está distribuída bem mais para longe de y e está bem mais concentrada em torno de y'. Então o momento de inércia dessa figura em relação a y seria maior do que em relação a y'. Considera aqui um retângulo de largura b e altura h. Aqui eu posso tirar um infinitesimal de área de largura dy e altura b, a altura dy e largura b, numa posição arbitrária y em torno do eixo x', que é o centroide do retângulo. O momento de inércia desse retângulo em torno do centroide x', que é i xx', é a integral sobre a área de y² dA, que é a integral para y de menos h sobre 2 até y igual a mais h sobre 2 de y² vezes b dy. Essa integral dá 1/12 de b vezes h ao cubo. Eu calculei aqui também o momento de inércia em relação ao centroide vertical y'. Aqui é a integral sobre a área de x² dA, e resolvendo essa integral dá 1/12 de h vezes b ao cubo. Então veja, nesse caso a gente tem h muito maior que b. Então ixx', que envolve h ao cubo, vai ser muito maior que iyy', que envolve b ao cubo. Isso quer dizer que o momento de inércia desse retângulo em relação ao centroide horizontal é muito maior do que o momento de inércia em relação ao eixo vertical. Isso concorda com a nossa ideia de que o momento de inércia dá uma medida de como a área está distribuída em torno do eixo, de um eixo. Claramente a gente consegue ver que a área está espalhada mais para longe do eixo x' e está mais agrupada em torno do eixo y'. Então o momento de inércia em relação a x' é maior. Esse é um resultado importante que a gente vai usar muito. O momento de inércia de um retângulo em relação ao próprio centroide é 1/12 da base vezes a altura ao cubo. Quem é a base? Quem é a altura depende do eixo em relação ao qual o momento de inércia está sendo medido. Em relação ao centroide horizontal, essa base é b e a altura é h. Em relação ao centroide vertical, a base é h e a altura é b. Veja aqui uma ilustração do momento de inércia como medida da distribuição de área em torno de um eixo. Eu vou calcular o momento de inércia dessas duas figuras em relação ao centroide horizontal. As duas figuras têm a mesma área, que é 4t ao quadrado. O momento de inércia desse retângulo em relação ao centroide horizontal é 1/12 da base, que é 2t, vezes a altura 2t ao cubo. Essa conta dá 4/3 de t à quarta, que faltou t à quarta, corrija a sua apostila. O momento de inércia desse retângulo em relação ao centroide horizontal é 1/12 da base, que é t, vezes a altura 4t ao cubo. Essa conta dá 16/3 de t à quarta. Essas figuras têm a mesma área, mas a forma com que a área está distribuída em torno do eixo de referência é diferente. A área da figura 2 está espalhada mais para longe do eixo do que a área da figura 1, e o valor do momento de inércia da figura 2 é uma medida disso. O teorema dos eixos paralelos, ou teorema de Steiner, é uma transformação para obter o valor do momento de inércia em relação a um eixo qualquer. Imagine aqui que eu tenho o momento de inércia dessa figura em relação ao próprio centroide x', e eu quero calcular o momento de inércia em relação ao outro eixo x, duas linhas, que está a uma distância delta de x'. O momento de inércia em relação a x, duas linhas, que eu chamei de ixx', é o momento de inércia em relação a x', mais a área da figura, vezes a distância entre eixos ao quadrado. Aqui outro exemplo, agora calculando o momento de inércia em relação ao eixo x. O momento de inércia da figura em relação ao eixo x é o momento de inércia em relação ao centroide, ixx', mais a área da figura, vezes a distância entre eixos ao quadrado. Veja que, como esse termo é sempre positivo, o momento de inércia de uma figura em relação ao seu centroide é sempre o menor momento de inércia possível. O momento de inércia em relação a qualquer outro eixo vai ser sempre maior, vai ser sempre somado de algum valor. O momento de inércia de figuras compostas é a soma do momento de inércia de cada parte que compõe a figura, só que o único detalhe é que o momento de inércia de cada uma das partes deve ser escrito
em relação ao mesmo eixo de referência. Nesse exemplo, eu tenho um retângulo de lado 4B por 6A com um furo retangular de 2A por 4A. Eu posso calcular o momento de inércia dessas figuras de várias formas. Uma delas é reconhecendo essas partes retangulares A1, A2 e A3. O retângulo A1 tem área 4A ao quadrado e o centroide dele está em 2A mais meio de A, que dá 5 meios de A. A distância entre o centroide desse retângulo e o centroide da figura inteira é 5 meios de A. Os retângulos A2 e A3 têm área 4A ao quadrado e o centroide deles coincide com o centroide da figura total. A distância entre os centroides aqui, então, é D2 igual a D3 igual a 0. O momento de inércia do retângulo 1 em relação ao próprio centroide é IXX1', que é 1/12 da base vezes a altura ao cubo, e a base aqui é 4A e a altura é A. Então isso dá 1/3 de A à quarta. O momento de inércia dos retângulos 2 e 3 em relação ao próprio centroide é 1/12 da base vezes a altura ao cubo, e a base aqui é A e a altura é 4A. Isso dá 16/3 de A à quarta. O momento de inércia da figura 1 em relação ao centroide da figura total pode ser calculado pelo teorema dos eixos paralelos. Ele vai ser o momento de inércia da figura 1 em relação ao próprio centroide, mais a área da figura 1 vezes a distância entre os eixos ao quadrado. Isso dá 76/3 de A à quarta. Veja que o momento de inércia da figura 1 em relação ao centroide da figura total é muito maior do que em relação ao seu próprio centroide. E a mesma coisa para as figuras 2 e 3. A diferença é que aqui os centroides das figuras 2 e 3 coincidem com o centroide da figura total. Então, essa distância é zero, e o momento de inércia das figuras 2 e 3 em relação ao próprio centroide é igual ao momento de inércia em relação ao centroide da figura total. O momento de inércia da figura composta é simplesmente a soma do momento de inércia de cada uma dessas quatro partes. Essa relação pode ser feita porque o momento de inércia de todas as partes está escrito em relação ao mesmo eixo. Então, nesse caso, em relação ao centroide da figura total. Outra alternativa para essa conta é reconhecer que o momento de inércia da figura total é o momento de inércia do retângulo externo menos o momento de inércia do furo retangular. Essa conta é bem mais fácil porque os centroides das duas figuras coincidem e coincidem com o centroide da figura total. Então, o momento de inércia de cada parte em relação ao próprio centroide pode ser somado diretamente. A gente não precisa aplicar o teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia do retângulo externo em relação ao próprio centroide é 1/12 da base vezes a altura ao cubo. Nesse caso, a base é 4A e a altura é 6A. O momento de inércia do furo retangular em relação ao próprio centroide é 1/12 da base vezes a altura ao cubo. A base é 2A e a altura é 4A. O momento de inércia total é um menos o outro, que dá igual ao resultado anterior. E a última propriedade geométrica aqui é o momento polar de inércia. Essa propriedade é a mesma que o momento de inércia, só que escrita em coordenadas polares. Da mesma forma, o momento polar de inércia dá uma medida da distribuição da área da figura em torno de um eixo, só que nesse caso é em torno do eixo Z, saindo do plano aqui. Um disco sem furo concentrado em torno do eixo teria um certo momento polar de inércia, e conforme a área vai ficando espalhada mais para longe desse eixo, esse momento polar de inércia vai aumentando. Aqui uma expressão geral para o momento polar de inércia de um disco furado com raio interno R1 e raio externo R2. A área de um círculo é π vezes r ao quadrado, então o diferencial de área pode ser escrito como 2πr dr. Essa integral sobre a área fica a integral de R1 até R2 de r ao quadrado vezes 2πr dr, e essa integral dá meio de π vezes R2 à quarta menos o raio interno à quarta. Para terminar, aqui vai um resumo dos momentos de inércia de figuras comuns. O momento polar de inércia de um disco furado a gente acabou de ver, mas também dá para calcular o momento de inércia em coordenadas retangulares. Então aqui é uma medida de como a área desse disco furado está distribuída em torno dos centroides em x e em y. O valor é o mesmo porque o problema é simétrico. Aqui o momento de inércia do retângulo em relação ao próprio centroide, que é 1/12 da base vezes a altura ao cubo, e o momento de inércia de um triângulo retângulo, que é 1/36 da base vezes a altura ao cubo. Com isso a gente termina o capítulo 6. Você já pode fazer a lista de exercícios e a leitura complementar no final da apostila.